Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora do dia. Chamo-me Jeremias Monstoia, sou natural de Maputo, estudante do curso de farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil. Primeiramente, queria trazer aqui as minhas vivências, as minhas experiências no meu trajeto acadêmico desde a minha saída de Moçambique para aqui no Brasil. Quero falar mais da questão do edital para estrangeiros para vir aqui no Brasil. Quando eu soube do edital, primeiramente eu pensava que aquela ideia que nós sempre temos aí em casa de Moçambique, que tudo paga-se porque sou pobre, não tenho condições financeiras. Eu também pensava assim. Então, o meu primo, sobrinho ao mesmo tempo, é que me deu a entender que não podes concorrer porque ele já havia passado desse processo seletivo. Ele partilhou, eu estava a estudar na altura na UEM, no curso de Psicologia, então mandei os documentos para ele, ele escreveu e não conseguimos passar, um amigo meu. Então, numa primeira fase a gente ficou para baixo, como qualquer um. Mas a nossa força de vontade, o pensamento positivo, é que nos fez nós acreditarmos em nós mesmos que tudo é possível. Voltamos a concorrer no processo seletivo para essa mesma universidade e conseguimos entrar na Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma universidade federal de serviço público que tem uma especificidade um bocadinho diferente de uma federal em que eu estou hoje em dia, por exemplo, que tem enfoque ao país de língua oficial, língua oficial portuguesa, em que geralmente o Brasil tem vários convênios com vários países, mas essa universidade tem a especificidade de ser uma universidade que disponibiliza um maior número de vagas para países de língua oficial portuguesa. Então, o processo, na altura que a gente concorreu, era um processo documental, primeiramente, como sempre. O processo sempre tem que ser documental. E a segunda fase era com que nós possamos fazer uma prova de língua portuguesa. Então, participamos no processo preparatório de uma redação que é mais discursiva, que avaliava-se mais a pontuação e muitas regras também textuais de língua portuguesa. Fizemos a prova, conseguimos passar a prova, só que atualmente, de um tempo para cá, o processo mudou. Depois, a posterior mudou para o processo das provas de português e matemática, incluindo a própria redação, por curso, e agora já nesse novo processo seletivo é só apenas documental. Agora, o processo da vinda aqui no Brasil tem duas particularidades essenciais que nós temos que saber. Aquilo que nós tivemos é uma vaga que nós concorremos, não é bolsa, porque bolsas indica-se que é a partir do nosso país para cá. O processo da viagem para cá foi por conta própria. Nossos encarregados, alguns de nós tivemos que sacrificar nós mesmos, porque já éramos trabalhadores, tivemos que fazer algumas gestões financeiras para podermos chegar até aqui. Então, a nossa chegada aqui teve uma pequena penumbra por causa do processo da pandemia, mas graças a Deus depois foi sanado isso paulatinamente, sabido que teve um problema grave da pandemia. Então, depois chegamos no Brasil, depois daquele processo todo, o processo da aprendizagem, ensino, por acaso, é um bocadinho bem diferente. Nós vimos de uma maneira diferente daquilo que nós estávamos habituados. Claro, estamos a vir num outro local. E também salientar que as facilidades que a própria universidade dava-nos é aquilo que nós não havíamos acostumado para onde nós víamos. Eu refiro-me a ter um psicólogo de plantão para nós,
Por quê? Porque primeiramente tenho que falar da própria e-mail. Eu, em particular, eu mesmo não tinha facilidade de usar o e-mail toda hora em Moçambique. Mas quando cheguei aqui já tinha acessibilidade de poder usar o e-mail toda hora. Nós outros tínhamos dificuldades até de digitar trabalhos científicos, mas isso sempre sana-se de acordo com o tempo, né? E a experiência para mim é boa, ter vindo para cá é um desafio, foi um desafio para mim. E a própria universidade em si disponibiliza bolsas internas, em que o estudante concorre. Ao concorrer, ele acaba conseguindo algumas bolsas, são do método científico, de várias vertentes. Dentro da própria universidade em si, tem vários processos, não só na nossa universidade, do Ministério da Educação no geral, tem tido editais de transferências. Eu acabei fazendo transferência para Santa Catarina, por isso que acabei chegando aqui. É um processo que é feito semestralmente. Cheguei aqui e aqui temos um critério de sistema também do estudante que vem do Moçambique com várias vertentes, que é aquilo que eu estava a dizer, tem várias vertentes de chegar aqui no Brasil, não só o processo da Unilab, tem várias vertentes de poder vir cá com o PQG, que é um programa de convênio, em que a diferença desse programa e o programa da universidade é que esse programa e o governo é um programa estipulado diretamente no Ministério da Educação e as universidades. Agora, aquele programa da Unilab é um programa também do MEC mais descentralizado a uma certa universidade. Agora, por o caso do PQG já está centralizado para várias universidades, sempre a pessoa tem que pagar. Ao chegar cá, a produtividade da bolsa ou do auxílio que vai ter aqui no Brasil tem a ver mais com o sistema científico, as bolsas internas, sempre tem tido, isso não falha. Tem bolsa de iniciação, tem bolsa de monitoria, então o estudante acaba tendo aqui dentro da universidade. E a questão também também quando chega do seu país, tem a questão do acolhimento, onde a pessoa é recebida por um estudante que já está aqui e lhe dá aquilo, é que nem um pai dentro da universidade, para ele, que lhe dá as dicas de como é o processo, o que deve fazer, sobre a burocracia também da documentação, porque depois tem que ir para a Polícia Federal para ter a documentação de como abrir a conta bancária, para começar a receber os valores. E também diria assim que a experiência de empregabilidade, depois de terminar o curso acá no Brasil, ao mesmo tempo diria que é fácil, ao mesmo tempo que é um bocadinho difícil. Diria assim por quê? Porque o processo como o outro do emprego é seletivo também. É um processo seletivo que tem as vagas destinadas às cotas, a negros e pardos e ao mesmo tempo os nativos, por deficiência. A coisa que eu mais gosto é que mesmo os deficientes têm uma cota de vaga, que eles têm direito à vaga tanto do emprego, tanto da universidade. Então, a empregabilidade aqui, por causa também do sistema eletrônico, aqui no Brasil tem várias vertentes do sistema eletrônico em que tu tens acesso, pode ter feito, por exemplo, um curso de medicina ou de farmácia, eles te incutem tu a saberes fazer, não ter que esperar uma organização do governo, como aí em Moçambique, que muita gente espera que o governo me dê emprego. Você já te incuta a ter o próprio emprego. Quem te incuta isso? São as empresas júniores que eu tenho aqui na universidade, onde elas criam um pote de emprego entre o estudante e as instituições empregadoras. Isso facilita o teu processo de ensino e aprendizagem e no campo do trabalho. Então, essas empresas ajudam nessa contextualização do estudante. O estudante ainda que seja no segundo ou terceiro semestre já tem uma aparição com a empresa júnior. A empresa júnior é um grupo de estudantes finalistas, alguns que já terminaram, e em coordenação com os professores e a própria reitoria, em que eles têm acesso aos estágios pré-profissionais, onde os estudantes já começam a mostrar as suas habilidades. Isso ajuda para o campo do emprego. E tem também o processo da pós-graduação. O processo da pós-graduação, o pessoal que entra com graduação também pode concorrer à acessibilidade dos editais. É muito mais simples tu entrar no sistema, tu vês editais, sempre tem edital disponível para o mestrado, especialidade, doutorado. Então,
para nós, os estrangeiros, que fizemos graduação, alguns de nós, em Moçambique, tem um programa chamado PEC-PG. O PEC-PG ajuda mais nesse processo, nessa contextualização. Também a pessoa que vem do nosso país para cá vir realizar aquilo que é o ensino da pós-graduação em várias vertentes. Tem a prova documental, geralmente o mestrado no sentido, alguns editais até precisam do processo de língua inglesa. Então, para alguns de nós que até estudamos aqui, fizemos graduação aqui, acabamos fazendo um mestrado aqui. Tem editais típicos só para estudantes estrangeiros, que não é só um programa do PEC-PG. Tem vários programas, várias modalidades de poder vir estudar no Brasil, para poder fazer a posterior o doutorado, para quem quer continuar. Agora, quem quer continuar, termina aquele ciclo de graduação, tanto da pós-graduação, é relativo a quem quer voltar, a quem quer ficar. Isso já depende da oportunidade da pessoa, que aquilo que achar melhor. Pode pensar em sair daqui para a Europa. Isso são pensamentos, são ideias de cada um de nós, que não podemos vedar esse tipo de pessoas. Então, e eu também aqui queria salientar o seguinte, que é muito pertinente que nós tenhamos esse espírito de vontade, que nós podemos chegar lá. Aquele jovem que está em Mutarara, aquele jovem que está no norte de Gaza, em Xibuba, em Esqualafuano, pode ter esse acesso muito simples, sem precisar ter conhecer ninguém, pagar. Eu também pensava assim, mas hoje eu estou aqui a estudar numa universidade do Sistema Público Federal, que por acaso estou numa das universidades prestigiadas aqui no Brasil, não só aqui, na América Latina, a nível do mundo. Então, eu queria dar um start de que é possível a gente chegar cá e é possível a gente estudar, se formar e alavancar a nós mesmos cientificamente, dotados de conhecimentos a nível geral. E também já queria convidar para todos que concorram às bolsas ou às vagas, dependendo do edital, por cada edital é um edital, e que venham cá estudar, se formar, que é a melhor coisa que existe. Anima a estudar. É muito bom e gratificante estudar, e anima até estudar aqui a área que tu mais gostas. E quando tu estás a pesquisar, isso aprende mais, tu aprendes mais a ter aquilo que são habilidades naquilo que é a tua área após a formação. Hoje em dia estou em vários projetos de pesquisa aqui na universidade, que eu me sinto bem por estar nesses projetos, desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de fármacos na área de cancro do colo do útero. Então, são um leque de coisas que eu vou aprendendo em toxicologia forense, sobre o exame do corpo de delito, como é que é feito o processo. Então, é basicamente isso. E muito obrigado pela atenção. Estou sempre disponível para dar aquilo que é o meu subsídio a qualquer momento, e passem bem. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.